17, Mateus 17, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24. Em nome de Jesus. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. O meu coração é o seu altar. Amém, irmãos? Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor, irmão. E chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, os que cobravam as dracmas, eles disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? 25. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De que cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Logo estão livres os filhos. Versículo 26. Então disse-lhe Pedro: os alheios, disse Jesus, logo estão livres dos filhos. 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Tomam e dai por mim e palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que possamos nesta hora ouvir a Tua palavra, Senhor, atentamente, Senhor. E que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Fale conosco. Necessitamos ouvir a Sua voz, Senhor, nesta noite, Pai. Porque estamos prestes, Senhor, a ouvir de Ti, Pai. O melhor de Ti, que é a Sua palavra. E estamos aqui, Senhor, para isso, Pai. Louvamos e agradecemos o Teu santo nome, Pai. Mas nesta hora queremos o melhor de Ti, que é a Sua palavra. Nos ensina, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Cada dia mais, pela Tua palavra. Não pelas nossas forças, mas pela Tua palavra, Senhor, que nos mantém de pé todos os dias, a qual nós podemos vencer e vencer todas as tribulações, todos os problemas através da Sua palavra, Senhor. Nos mantém de pé cada dia mais nessas lutas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Irmãos, tem uma coisa aqui que temos que prestar atenção, que Deus tem para dizer para nós. No título desse capítulo, na minha Bíblia está escrito: Jesus paga o tributo. Não sei como está nos irmãos, né? Impostos, tributos. E tem uma coisa que nos ensina aqui, irmão, muito importante. E hoje Deus vem falar para nós. Eu nunca peguei essa parte da Bíblia para poder pregar. Deus nunca direcionou para mim essa parte da palavra do Evangelho. Mas hoje Deus ele direcionou para poder falar. Irmãos, tem uma coisa aqui que nos chama a atenção, muito importante, que Jesus ensina para Pedro e vai ensinar hoje para cada um de nós. para o nosso dia a dia, irmão. Isso aqui é para o nosso cotidiano.
nós nos atentamos muito às coisas que estão à nossa volta. E quando eu digo as coisas que estão à nossa volta, irmão, muitas vezes são contas que tem para pagar, coisas que muitas vezes tiram mais da metade do nosso tempo, porque trabalho, estudo, não é? Não é isso que acontece no trabalho? Você passa a maior parte do tempo da sua vida trabalhando. Você passa a maior tempo do seu dia mais no trabalho do que com a sua própria família. Só que Deus ele ensina para cada um de nós aqui, irmão, que mesmo nós fazendo isso não pode ser 100% da nossa vida. A nossa vida tem que ser Jesus Cristo. A nossa vida tem que ser firmada no Pai. E hoje Deus ele vai ensinar para cada um de nós, irmão, que tudo aquilo que nós estamos aqui passando, irmão, muitas das vezes quando nós colocamos acima de Deus, não passa de uma mera ilusão. O mundo ele está perdido nessa ilusão. Há igrejas que estão perdidas nessa ilusão. E Jesus mostra aqui nesse versículo, quando ele paga os tributos, que é só uma ilusão. Muitas vezes, quando dá muita ênfase a certos tipos de coisa, aquilo ali é passageiro, irmão. Aquilo ali um dia se acaba. Aquilo ali um dia não vai mais te pertencer. A roupa que você veste hoje, um dia não vai mais te pertencer. E Jesus está ensinando hoje para cada um de nós isso. O Espírito Santo ele me chamou a atenção para essa palavra, para os irmãos, para ensinar para os irmãos, como para ensinar para mim também, irmão. Que nós podemos muitas vezes lutar, batalhar, conquistar, mas aquilo não pode ser a nossa vida. Aquilo não pode ser tudo para nós. Eu não posso depositar todo o meu esforço, tudo aquilo que eu tenho, em coisas, em ilusões, em coisas que são meramente passageiras. Então Jesus ele ensina para Pedro aqui uma coisa: o nosso Deus é dono de tudo. A hora que ele quiser fazer, ele faz, irmão. Ele ensina para cada um de nós aqui que ele tem condições de fazer o que ele quiser. Ele tem condições, ele ensina para cada um de nós aqui que aquilo que nós pagamos, os tributos, os impostos, as contas que nós pagamos, irmão, ele é dono disso tudo. Isso aí é nada para ele. Então não tem porquê eu fazer daquilo ali a minha vida. Não precisamos nos preocupar com isso. Por quê? Porque chegam para ele, o que está dizendo? E chegando eles a Cafarnaum, irmãos, nós já estamos isso aqui no capítulo 17 de Mateus. Olha a quantidade de coisas que Jesus já fez. E só agora parou para poder pensar nisso aqui. Olha só. E chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro os que cobravam as dracmas. Irmão, se você pesquisar o que são de dracmas, nada mais é que o dobro de dracmas. São coisas que valiam na época. Segundo os relatos, as dracmas elas valiam como se fossem 2 dias de trabalho daquele povo. São 2 dias de trabalho. As dracmas elas eram isso. Então ensina para cada um de nós que não é um imposto qualquer. Por quê? 2 dias de trabalho é difícil, né, irmão? É dificultoso. Tem dia que você trabalha, você acha que você teria que ganhar até mais, de tanto que você trabalhou. Então mostra para cada um de nós que há o quê? Um esforço naquilo, não é? Não é um esforço 2 dias de trabalho seu? É um esforço 2 dias de trabalho. Então ensina para cada um de nós aqui que o nosso esforço, o nosso trabalho, irmão, é só para nós nos mantermos aqui na terra. É para nós nos mantermos aqui no nosso dia a dia. Porque para Jesus ele ter tido uma ação dessa, ele ido lá, fala para ele, vai lá e pega e entrega para eles. E não paga não só o meu, como também o seu. Isso mostra para cada um de nós, irmão, isso mostra para mim que ele ensina que isso aí para mim não é nada. O que Jesus estava querendo ensinar para ele é que o que ele tem para entregar para nós é muito maior, irmão. O que ele tem para entregar para nós é algo grande. E aí onde entra o que Deus tem para dizer para nós hoje? Como eu disse, de dracmas valia como 2, né? Como 2 dias de trabalho. Era uma moeda de prata da Grécia Antiga, né? E dentro disso, o que Deus
Deus fala comigo, irmão. Aquela pessoa que chegou para ele e perguntou se ele não pagava, ela estava preocupada com os tributos, com os impostos dos outros. Estava preocupado com aquilo. Estava desesperado. Ele não paga? O seu mestre, olha para ele falar aqui, ó. Aproximando-se de Pedro que cobravam mais de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Perguntando para ele. Ele nem se refere a Pedro, ele se refere só a Jesus Cristo, porque ele diz: o seu mestre não paga as dracmas? Olha o que ele diz. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: olha essa sabedoria de Jesus. Porque naturalmente Jesus ele já sabia daquilo. Ele já sabia que uma hora ele ia ser questionado sobre aquilo. Só que Jesus ele nunca esteve só, irmão. Assim como cada um de nós nunca estivemos só. Sempre quando vier algo adverso para você, irmão, financeiramente ou materialmente, entregue a Jesus, que Ele vai fazer a diferença por você. Porque o que Ele ensina aqui? De dracmas ele valia como se fosse 2 dias de trabalho. Esforço de cada um de nós, irmão. E ensina para cada um de nós também que o nosso esforço, ele vale a pena. Nós temos recompensa pelo nosso esforço. Mas Jesus mostra para cada um de nós, irmão, que isso nada mais é para nós passarmos um tempo aqui nessa terra. Ensina para cada um de nós, ensinou para Pedro que é apenas momentâneo tudo isso aqui que nós vivemos. A nossa casa, o nosso carro, o nosso estudo, tudo isso é momentâneo. A nossa roupa, o seu calçado, é momentâneo, irmão. É momentâneo. Mas Deus deu sim para cada um de nós o esforço, deu sim para cada um de nós o trabalho, deu sim. Nós podemos conquistar, nós podemos fazer com o nosso esforço, mas aquilo não pode ser o que toma o 100% da minha vida. É por isso que nós temos que estar sempre ligados com Cristo, ligados com a palavra do Senhor, irmão, para que aquilo não possa ser tudo na sua vida. O seu tudo na sua vida tem que ser Jesus Cristo, irmão. Não podemos esquecer do Pai, não podemos esquecer de Cristo, não podemos nos ocupar 100% dos nossos afazeres e esquecermos de Deus. Aquele que perguntou para ele estava muito mais preocupado com os tributos do que o que Jesus poderia fazer. Mas aquela pessoa que perguntou, será que ela não sabia quem era Jesus? Porque ele perguntou ao seu mestre, então ele sabia quem era Jesus. Então ele estava mais preocupado com os tributos, mais preocupado com o que eles poderiam pagar, do que receber algo de Cristo. E Deus falou comigo, irmão, dessa maneira. Muitas das vezes a igreja está dessa forma. Pode ser que ela não esteja vidrada 100% com dinheiro ou nos bens, mas muitas das vezes está se dedicando mais ao trabalho, aos estudos, às coisas, do que a minha palavra. É notório, irmão, o nosso esforço. Como ele diz aqui, 2 dracmas, 2 dias de trabalho. É notável o seu esforço. É notável o seu trabalho. É notável que você, sim, dá o suor, você dá o sangue. Mas aquilo não é tudo para você. Tudo para você tem que ser essa palavra, tem que ser Jesus Cristo, irmão. Esse tem que ser o nosso tudo. Esse tem que ser o nosso tudo. Olha o que ele diz. 25. Disse ele: sim, entrando em casa, Jesus se antecipou dizendo: o que te parece, Simão? Então Jesus ele pega e pergunta para Simão, né? Questiona ele: de quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos seus alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios, né? Filho paga um tributo? Eu ajudo em casa, eu não pago o tributo do meu pai, nem para minha mãe. Eu sou filho. O que Jesus está querendo ensinar aqui, irmão? O filho não precisa. O filho não precisa pagar tributo. O filho, ele tem tudo. Mais uma vez, Jesus ensina para cada um
assim como ele ensinou na parábola do filho pródigo, o filho ele tem tudo. Então por que o filho ele tenta se atentar mais àquelas coisas que estão lá do que as que estão do pai? Meramente ilusório, irmão. O mundo vive uma ilusão. O mundo acha que ele conquistar a alma, aquilo ali é tudo para ele. Mas a nossa conquista, irmão, e aquilo que é tudo para cada um de nós é a cruz do Calvário. A cruz do Calvário tem que ser tudo para cada um de nós. Foi feito com muito custo. Para muitas vezes nós jogamos isso no lixo. Trocamos muitas vezes aquilo que Jesus Cristo fez, que não foi com dracma, não foi com prata, não foi com ouro, foi com sangue. Honramos muito mais essa dracma, esses 2 dias de trabalho, esses 1 ano de trabalho, 2, 3, 10, 20, 30, do que a cruz do Calvário. É tudo mera ilusão, irmão. É tudo mera ilusão. Irmão, não estou sendo contra nada. O Espírito Santo de Deus ele não é contra você ter as coisas. O que ele está dizendo aqui para cada um de nós, entenda bem. O que ele está dizendo aqui para cada um de nós é quando nós damos mais atenção a isso do que a palavra dele. Quando nós esquecemos dele. Quando nós estamos muito cansados, muitas vezes esquecemos da palavra. Irmão. Deus também tem me cobrado. É difícil. Mas nós podemos, nós conseguimos. Ele está ensinando que vai e pede a ele. Que ele é dono do ouro e da prata. Olha o que ele diz. Ou imposto dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios, né? Teu filho ele não precisa. Ele não precisa pagar. Mas dos alheios, né? Os que estão lá fora, os tributos. Ele diz. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Jesus está falando aqui, irmão, sabe o que é? Em espírito. Os filhos, eles estão livres. Os filhos, eles não precisam pagar para sempre isso, não. Os filhos, eles não vão ficar o tempo todo pagando impostos, pagando isso, pagando aquilo. Hoje, irmão, se você parar para analisar, para você nascer, você paga. Para você morrer, você paga. Para você viver, você paga. Para você andar, para você ter uma vida estável, para você comer, para você fazer, você paga. É ou não é verdade? Porque para nascer você precisa estar no hospital, né? Seja ele público ou particular. E se for público, é com o nosso dinheiro, porque é público. Somos nós que pagamos. Se for particular, você paga por fora. É seu também o dinheiro. Se for para você morrer, você paga lá, as pessoas pagam lá o caixão, né? Paga o cemitério, paga no governo, paga o local. É pago. Para você vir ao mundo, você paga. Para você sair desse mundo, você também paga. Só que Jesus está ensinando aqui que os filhos, o rei, é ele. Os filhos, eles não precisam ficar o tempo todo pagando tributo. Sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui de vida eterna. Ele está dizendo aqui de vida eterna. Não é para sempre que nós vamos ficar pagando esses tributos. Não é para sempre que você vai ficar o tempo todo trocando de roupa, o tempo todo trocando de casa, como muitas pessoas fazem aí, o tempo todo trocando de carro. Não é para sempre. Uma hora vai acabar, irmão. E quando acabar, nós temos que estar com Cristo. Porque o nosso esforço, o nosso suor está sendo depositado nele. É na palavra dele. É no ensinamento dele. Tudo isso é ilusão, irmão. É legal conquistar. É sim, é bom. Nós ficamos alegres, glorificamos a Deus. Mas é só por causa da dracma. É só por causa de dinheiro material. Mas se o nosso esforço espiritual, aonde fica? Aonde fica? O que nós temos feito para Deus? Como eu acabei de dizer, né? A maior parte da nossa vida nós estamos trabalhando. E será que nós vamos conseguir, equiparar um pouquinho
trabalhando para Deus? É difícil, né, irmão? Você parar para analisar isso, né? Passamos a maior parte do tempo para nós. Deus muitas vezes pede, não pede muito. E esse pouco que muitas vezes Ele pede, nós não entregamos a Ele. Mas nós não vamos ficar a vida toda pagando aqui. Nós vamos para um local, irmão. Aqui, ó, tudo isso que os homens procuram está aí para cada de nós. Nova Jerusalém, a vida eterna. Tudo, pedras preciosas, ouro, tudo nós vamos ter. E aí Jesus ensina para cada um de nós: logo estão livres, mas, 27, mas para que os não escandalicemos. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Para eles, para o cristão não ter fama de mal pagador, caloteiro, né? Faz dívida e não quer pagar. É o que ele está dizendo aqui. Mas para eles não ficar dizendo um monte de coisas de vocês, paga. Vai lá e paga. Vai lá e paga. Olha o que ele diz. Vai ao mar, lança no anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás estáter. Toma e dá por mim. E aí fala para ele, irmão, entrega por mim, paga o meu tributo por vários dias, não é só 2. Porque o que ele pegou ali é precioso, é uma pérola preciosa. É algo precioso que ele pegou ali. Entrega, paga não só por mim, mas paga também por você, paga por ele, paga por ele, paga por ele, paga por ele. Jesus até irmão, em material, ele não pensa só nele. Ele pensa em todos. Na cruz do Calvário ele pensou em todos. E aqui ele ensina que até no material ele pensa em todos. Paga não só por mim, ele está reclamando, tá? Ele não está falando, não está perguntando que eu não pago, então paga por muito tempo aí. Paga não só o meu, mas paga o teu também. Porque o meu pai, ele é dono de tudo. Ele que criou isso aqui. Ele que foi que criou isso aqui, entregou para você, entregou para mim. Então a hora que ele quiser, ele pode pegar, paga. Vai lá e paga. É por isso que muitas vezes você se pergunta: como é que eu tive condições de fazer tal coisa? Porque o nosso Pai é dono do ouro e da prata. Ele que é dono de tudo, irmão. Vai lá e paga. Porque você não vai ficar a vida toda pagando tributo. Você não vai ficar a vida toda pagando imposto. Você não vai ficar a vida toda, irmão, pagando para governo, pagando para deputado. Você vai para a vida eterna. E lá você não vai precisar pagar tributo nenhum. Lá você não vai precisar depositar suor nenhum. Lá você não vai precisar depositar coisa alguma. Lá você não vai precisar se preocupar com o dia de amanhã nem com hoje. Porque Deus é dono de tudo. Isso que o mundo procura é ilusão. É ilusão. Não entre nessa ilusão, irmão. Não entre nesse joguinho do mundo. É ilusão. Quando Satanás levou Jesus lá no monte, no mais alto monte, e apresentou para ele lá: se prostrares diante de mim, eu entrego tudo isso para você. Jesus ensina o que para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus, mas só a Ele adorarás. Jesus, ele entendeu: ilusão! O que Satanás tem para poder muitas vezes entregar para nós é ilusão. O que o mundo tem para te entregar muitas vezes é ilusão. Quando ele fala para Jesus: transforma essas pedras em pães. Porque Jesus estava com fome. Jesus vira para ele e fala: nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque Satanás e o mundo só vai te oferecer o que é daqui do mundo. Mas quando Jesus ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
Quando ele fala, ele mostra para ele o quê? Ele quer mostrar para ele que ele tem poder. Ele quer mostrar para Jesus que ele realmente tinha poder. Mas Jesus mostra para ele, irmão, que aquilo também na terra é ilusório. Que o poder e a autoridade, ela pertence a Deus. Pertence a Deus. Não pertence a cada um de nós agora, porque nós estamos com Deus. Mas ela pertence a Deus. E o mundo busca isso. O mundo busca poder. O mundo busca comidas fartas, comidas francesas, italianas, boas casas, casas na praia, carros importados. O mundo busca isso, irmão. Mas isso mostra para cada um de nós que isso é ilusório. Pode conquistar? Pode. Claro que pode. Mas quando você vai ser no torno de um monte de coisa, irmão, de um monte de coisas na sua vida material, um monte de coisa vai tomando o seu tempo. Toma um pouquinho do seu tempo aqui, toma um pouquinho do seu tempo ali, toma um pouquinho do seu tempo lá. Quando você vê, você não tem tempo mais para Deus, você não tem tempo mais para a sua vida, você não tem tempo mais para a sua família, você não tem tempo mais para a sua casa. É ilusão. É ilusão, irmão. Quando Jesus entra na casa que está Marta e Maria, uma começa a prestar atenção e a outra começa a usar fazer o que ele fala. Você está muito afadigada. Você está muito afadigado. Você está muito preocupada com os afazeres e está esquecendo do melhor, que é a palavra de Deus. Você está muito preocupado com o amanhã. Você está muito preocupado com o que você vai ter que fazer. Mas esquece que se eu somente mandar, vai lá e vai acontecer. Porque ele falou, vai lá e pega. Pega lá. Dentro da boca do peixe, pega lá. Paga o meu e o seu. Isso mostra para cada um de nós, irmão, que o principal que nós temos que nos preocupar é com a palavra de Deus. Irmão, não estou dizendo para você largar o seu emprego. Não estou dizendo para você parar de trabalhar. Não estou dizendo para você não fazer nada da sua vida. Eu só estou dizendo, com aquilo que Deus me deu para passar para os irmãos, que aquilo não é a sua vida. Aquilo não é a sua vida. Aquilo é somente a dracma. Para você, o seu dia a dia, né? Ir conquistando, vencendo. Maravilha. Glória a Deus por isso, irmão. Mas aquilo não é tudo para você. Aquilo não é tudo para você. Então não fique igual esse homem que perguntou. E ele não paga? Ele paga sim. Paga. Enquanto Jesus ele estava preocupado com levar a palavra, com curar, com expulsar demônios, eles estavam preocupados com o material. Mas ele mostra para a gente aqui que ele paga não só o dele, mas ele paga o seu também. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Nos versículos anteriores, irmão, você para analisar nos capítulos anteriores, ele cura o lunático, ele faz a transfiguração, ele ensina para os discípulos, ele cura, ele liberta. Ele está preocupado com o Espírito. Irmão, esteja preocupado com o seu Espírito. Se não veio hoje, amanhã vai ter uma oportunidade de vir outra. Se não abriu uma porta hoje, amanhã vai ter uma oportunidade de abrir outra porta. Irmão, esses dias eu estava um pouco triste. Mas foi por um breve momento. Quando eu estava vindo do trabalho, estava eu e meu amigo, meu parceiro que trabalha comigo, o Israel, a gente estava meio que se perguntando o porquê que a gente não tinha conseguido aquilo que a gente queria. Nós queríamos uma promoção dentro da empresa. Só que ela não veio porque nós tomamos uma advertência. Só que, ao meu ver, como ao ver dele, ao ver de muitas pessoas, até mesmo dos próprios líderes, porque ela veio, foi de tem um líder e tem um gestor.
ela veio e gestou a advertência, porque foi ele que viu o que aconteceu. Foi injusta. Foi injusta para nós. E nós tentamos, nós pedimos, será que nós temos condições de participar? E eu estava me perguntando, por que nós não conseguimos? E nós paramos de paralisar. Tanto eu quanto o Israel. Nós paramos de paralisar. Foi Deus que colocou nós aqui, não foi? Foi Deus que nos colocou aqui. Eu creio, confio e acredito que na hora certa, se não veio hoje, amanhã vai vir. Amanhã vai ter uma outra oportunidade de você crescer, de eu crescer. Nós vamos ter uma oportunidade e nós vamos crescer sim. Por quê? Porque quem deu para cada um de nós foi Deus esse trabalho. Não veio hoje, mas amanhã ela vai vir. Nós não podemos ficar tristes, irmão, e nos apegarmos a esses tipos de coisa, porque isso muitas vezes tira a nossa atenção, tira o nosso foco. Não veio hoje aquilo que você quer, irmão. Aguarde em Deus, aguarde em Cristo, porque Ele entregou o seu e entregou dele também aqui. Então não podemos ficar tristes com isso. E quando eu me deparei, irmão, com aquilo, rapaz, eu perguntei, olha o que Deus tem feito na minha vida, a quantidade de coisas que eu tenho conseguido, através desse esforço, através do suor, através do trabalho. Eu queria algo grande, nós queremos, não queremos? Almejamos. Irmão, eu cheguei a fazer a prova. Eu fiz a prova para poder passar. Eu fiz a prova, eu gabaritei a prova. Só que aconteceu aquele tipo de coisa que nós sabemos, né, dentro dos locais. Se ele pode, por que eu não posso? Porque muitos outros não puderam participar. Eles queriam que nós fôssemos, tanto eu quanto Israel, por causa do nosso bom trabalho, por causa do nosso bom relacionamento com as pessoas, com os setores. Eles queriam permitir com que nós passássemos. Mas por causa disso, irmão, não permitiram. Voltaram atrás, o Israel nem chegou a fazer a prova. Que para o setor que eu queria para um outro setor. Eu cheguei a fazer. Eu ia conseguir. Só que, irmão, nós temos que entender que não é no tempo de Deus, não é no tempo do homem, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Aí você acha que eu vou ficar desesperado por causa disso? Você acha que eu vou ficar atemorizado por isso, me sentir incapaz por causa disso? Não podemos, irmão. O nosso foco, o nosso trabalho é importante, mas ele é só apenas de dracmas. É para o seu sustento, da sua casa, da sua família. O que Deus tem para nós é muito maior. Quando nós viemos com o carnal, ele vem sempre com o espiritual para nós. Você pode estar preocupado com isso hoje, mas e a sua vida eterna? Será que você está preocupado com ela? Porque ela é muito maior. Ela é muito maior, ela é muito melhor. Ela te garante algo muito maior, algo novo, tranquilo, irmão. Irmão. Na vida eterna você não vai precisar ficar fatigado. Na vida eterna você não vai precisar fazer um monte de coisa. Por quê? Porque tudo já está pronto. Lá em João 14 ele diz que há muitas moradas. Você dura uma vida toda para conquistar uma casa, não é? Você dura uma vida toda muitas vezes para poder comprar um carro. Você muitas vezes trabalha 1, 2, 3 meses para comprar uma roupa. Mas ele diz para cada um de nós: na casa de meu pai há muitas moradas. E se há moradas, há vestes. Se há moradas, há alimento. Se há moradas, irmão, há tudo para nós. Então há tudo para nós, irmão. Então se adeite com a sua vida. Uma outra coisa que Deus ensinou para mim, irmão, para passar para os irmãos. Lá em Mateus 7,13, ensina para cada um de nós que há a porta estreita e a porta larga. A estreita, irmão, ela é difícil. A estreita, ela tem dificuldades. A larga é a que o mundo está entrando.
Nós não podemos entrar nessa porta. Porque a porta larga, irmão, é tudo o que você quer. Mas a estreita é o que você precisa. Essa é a diferença de uma porta para outra. Uma porta, ela te entrega tudo. Você não precisa saber, se quiser saber de Deus, não quiser, saber da sua vida, não quiser. Não, você faz o que você quiser. A vida é sua. Né? Essa é a porta que o mundo procura. Essa é a porta que o mundo almeja. Mas a estreita, você precisa perdoar. Você precisa amar. Você precisa estar estudando a palavra. Você precisa estar orando. Você precisa ter amor. Precisa ter caridade. Precisa ter comunhão. Precisa ter intimidade com Deus. Isso as pessoas não querem. É por isso que ela se torna estreita. Mas o que mostra, meu, mais uma coisa daquilo que nós estamos falando. A porta estreita, ela é aqui, para cada um de nós. Ela é a realidade. A estreita, ela te mostra a realidade. A estreita, ela te mostra aquilo que é verdadeiro. A larga, ela te mostra aquilo que é ilusório. A larga, ela te mostra aquilo que é temporário. A larga, ela te mostra o que o mundo quer. O que o mundo almeja. O que Satanás, lá em Mateus 4, oferece para Jesus. O mais fácil, né? Tá aí as pedras. Tu tem poder mesmo? Mas come ela aí, come. Mas Deus ensina muito, mas Jesus ensina para cada um de nós no Espírito, irmão. Assim como nesse versículo 24 até o 27, irmão, ele ensina aqui. O filho, ele não vai ficar a vida toda pagando imposto. O filho, ele não vai ficar a vida toda se submetendo a certos tipos de coisas. É momentâneo, irmão, para cada um de nós. Mas Jesus mostra para cada um de nós que o filho, ele conquistando a coroa da vida eterna, ele terá tudo para ele. Por quê? Porque ele está perto, ele está junto daquele que tem tudo. Daquele que te criou, daquele que criou tudo. Tudo isso aí que o mundo almeja, tudo isso aí que o mundo procura, foi ele que criou. Foi ele que criou. Tudo isso que nós utilizamos, as matérias-primas que nós utilizamos, quem foi que criou? A roupa que você veste, a casa que vem, a sua casa é montada, a reforma que muitas vezes você faz na sua casa, vem de que material, irmão? É do material que Deus fez. Então tudo é dele. Não entre nessa ilusão. Irmão, trabalhe, busque, conquiste. Amém por isso. Mas não faça daquilo a sua vida. A sua vida está aqui, ó. A sua vida está aqui, em Cristo. Não deu para fazer hoje? Não faz. Mas faça aqui, ó. Esse aqui que não pode deixar para amanhã. Você deixar, muitas vezes, de fazer alguma coisa, irmão, você pode fazer amanhã. Por quê? Porque aquilo ali é passageiro. Mas você não pode deixar isso aqui, porque isso aqui não é passageiro. Isso aqui é eterno. Essa palavra é eterna. O nosso Jesus é eterno. Se você quiser ser eterno, você tem que se preocupar com isso, com a sua vida. A palavra de Deus, ela te mostra a realidade, irmão. Ela não é ilusão. Mais uma coisa aqui, irmão, rapidinho. Tem um significado aqui muito importante de ilusão. Engano dos sentidos ou da mente. Quando o mundo, ou quando muitas vezes nós estamos numa ilusão, irmão, a primeira afetada é os nossos sentidos e depois a nossa mente. E é onde mais nós temos dificuldade.
aonde mais Satanás tem trabalhado na vida das pessoas, aonde mais nós pensamos. Queremos fazer muitas vezes loucuras, coisas que não é para ser feita. Por quê? Porque muitas vezes estamos em uma ilusão. Não fique igual ao mundo, irmão. A sua vida é com Cristo. A sua vida é desse aqui que falou, vá lá e paga, não só o meu, mas paga também o seu. É esse o nosso Deus, irmão. Por quê? Porque ele demonstra que o Pai é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Dono do ouro e da prata. É esse o nosso Deus, é esse o nosso Pai. Amém, irmão? Fique com essa palavra, uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.